Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, gratos a Deus pela oportunidade. Repito mais uma vez, sou grato a você que tem compartilhado aí dessas mensagens. Esse trabalho não tem fins lucrativos. O objetivo é divulgar a mensagem do Senhor. E você tem sido esse instrumento nos abençoando muito com a divulgação. Se você ainda não se inscreveu no canal, isso abençoa muito, porque a própria plataforma joga as mensagens para frente. Então, se você tiver alguém, um parente que pode escrever, então quando se inscreve no canal, a plataforma entende que está sendo visualizado e eles vão jogando as mensagens, mais pessoas vão assistindo. Se quer nos ajudar, é só se inscrever no canal, já nos ajuda bastante, tá bom? Queremos mencionar hoje, dentro do assunto missões, falando do assunto sem visão, o povo se corrompe. É bem interessante, porque o líder, ele tem que trazer esses ensinos, essa visão da obra missionária para a igreja do Senhor. E quando não há no líder, é difícil a igreja amar missões. Então precisa estar no coração daquele que está liderando a obra de Deus. Vamos ler um texto que está em Provérbios 29, verso 18. Esse verso varia de traduções para traduções. A minha diz assim, não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Em algumas versões diz, não havendo visão, o povo se corrompe. Então nós temos algumas versões diferentes aí. Quando uma igreja está sendo desafiada a se envolver mais na obra do Senhor, ela está cada vez mais perto de Deus. Quando a igreja não é desafiada, ela acaba se acomodando. Então ela acaba inchando. Uma igreja, ela não deve inchar. Ela deve enviar missionários para o campo. Ela deve sustentar missionários no campo. Ela deve começar novos trabalhos. Olha a igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia enviou Paulo e Barnabé. Quando você olha o texto bíblico, a igreja de Antioquia enviou os melhores que eles tinham. Talvez segurar Paulo na igreja, ele era um grande evangelista, um homem, um instrumento nas mãos de Deus, iria crescer muito a igreja de Antioquia. Mas não era isso que Deus queria. A igreja poderia inchar. Deus queria que a igreja enviasse Paulo para Paulo organizar dezenas de novas igrejas como Antioquia. Então, às vezes, Deus está mandando o melhor que tem na casa do Senhor. Você pode, Senhor, mas só vai... Deus vai mandar outro. Quando Deus envia o melhor através da sua igreja, Deus envia 2, 3 ou 4 para suprir aquela vaga para a glória dele. Então, quando há falta de visão, os líderes da igreja acabam ficando com medo de enviar aquela prata, aquele ouro maravilhoso que está ali. Isto é muito perigoso. Então entenda, quando não há visão missionária, a igreja está fadada a morrer, a inchar. A igreja está fadada a ficar naquela mesmice e não se desenvolver. Quando há visão na parte da igreja, da liderança, dos desafios, a igreja ela tende a crescer espiritualmente, porque a igreja vai ter que orar mais, a igreja vai ter que trabalhar mais, a igreja vai ter que se envolver mais, a igreja vai ter que ofertar mais. E olhe, todas as ofertas vêm da onde do povo de Deus. Quem dá o sustento ao povo de Deus? Quem abençoa o povo de Deus? Deus. Quando o povo de Deus abençoa a obra missionária, Deus abençoa o povo de Deus. Então, ninguém pode ser mais generoso do que Deus. Eu leio muitos livros de missões. Eu tenho uma biblioteca, montei uma biblioteca, eu gosto de ler livros teológicos, etc. Então, estou fazendo a propaganda do livro para que vocês possam comprar. Não são meus, tá? Não conheço esses autores pessoalmente. Creio que já deve ter morrido pelo tempo também. Mas aqui está o livro, Quando Vem a Perseguição, de John Pitt. Muito bom.
relatos, história de missões aí que vai te ajudar muito. Esse aqui eu sei que encontra nas livrarias. Se você puder adquirir para o seu filho, para a sua filha, para a sua igreja ler, vai crescer muito a visão missionária. Muito, muito, muito. Estarei usando várias vezes nesses dias aqui. A página 64, conheço as histórias, mas eu quero ler preciso os detalhes. Olha o que diz nesse assunto visão. Pessoas com visão, o título, líderes espirituais são pessoas com visão. Visão de Deus e visão do mundo. Por causa da vitória de Deus, podem seguir adiante. São otimistas em vez de pessimistas. Um pessimista jamais será capaz de liderar espiritualmente, porque pessimismo é falta de fé. O pessimista vê um problema em cada circunstância. O otimista vê uma solução em cada problema. Vou ler de novo. O pessimista vê um problema em cada circunstância. O otimista vê uma solução em cada problema. Ele sabe que os nossos problemas fazem parte do plano de Deus. E porque ele tem uma visão, dispõe-se a realizá-la. Não espera por ajuda, como se alguém pudesse fazer o trabalho por ele, mas ele mesmo o faz. Estudando a história da igreja ou das missões, ficamos bastante impressionados com a visão que os líderes espirituais tiveram. Receberam as ordens e começaram a trabalhar, cumprindo-as imediatamente. Como tem sido a sua questão, o desejo na obra de Deus? Os líderes, eles recebiam as ordens e começaram imediatamente a trabalhar, cumprindo-as imediatamente, como com ajudantes ou não. E é por esta razão que muitas vezes permaneceram sozinhos e foram pessoas solitárias. Nem sempre eram entendidos, mas prosseguiram apesar das consequências. A pessoa que tem visão deve pô-la em prática, senão permanecerá apenas um sonhador, em vez de um líder. Quando um líder espiritual recebe o discernimento da vontade de Deus, então deve pô-la em prática, seja qual for o resultado, para conseguir o seu alvo. Deve estar disposto a queimar o seu barco. Quando os romanos desembarcaram em solo inglês, a ordem do comandante foi a que queimar os barcos em que navegaram. A visão deles era para frente, retornar era impossível. Certo jovem que queria entrar para a guarda costeira foi testado quando caía uma violenta tempestade. Um navio estava enviando sinais desesperados. Entretanto, o bote salva-vidas. O jovem estava apavorado com as ondas gigantescas e, na sua ansiedade, gritou: "Nunca seremos capazes de retornar, capitão." E do meio de todas aquelas ondas veio a resposta do comandante: E não é para retornar, temos de navegar." Aquele jovem, no desespero daquelas ondas, ele diz: "Nunca vamos conseguir retornar." E o capitão diz: "Não é para retornar, é para navegar." Os problemas sempre vão existir. Um crente, um líder, uma igreja com visão, em cada problema, ela vai ver uma solução, uma bênção de Deus. Em cada problema que surge na nossa vida, mais próximo de Deus nós ficamos, porque nós nos aproximamos do Senhor. Quando passamos por uma aprovação, nós saímos mais fortes, mais revestidos do poder de Deus. Então, uma igreja com visão missionária, um pastor com visão missionária. Deixa eu inverter. Um pastor com visão missionária, ele consegue mover uma igreja a ter visão missionária. E aí, os problemas vão ficando para trás, porque Deus é a solução de tudo. Tenha visão bíblica, tenha uma boa visão missionária. Sem visão, o povo se corrompe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais este momento. Ó Deus, que cada vida que esteja assistindo e ouvindo estas mensagens, que possa, ó Deus,
aumentar o desejo de servir na obra missionária. Desperta mais pessoas, ó Deus, para irem para a linha de frente. Ó Deus, servir no campo. Desperta mais pessoas, ó Deus, para sustentar os que estão na linha de frente. Ó Deus, abençoa cada família financeiramente que tem investido na obra missionária. Dá a tua bênção, ó Deus, e que toda a honra seja levada somente ao Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.